Por falar em resolver a situação, outro assunto. Meu primo, agora há pouco, falando com meu primo no telefone, ele perguntou se um determinado vereador tinha mandado mensagem para mim. Eu falei assim, não. Inclusive, uma mensagem que eu mandei para ele alguns meses atrás, ele nunca me respondeu até hoje. Aí ele, vou te reencaminhar o vídeo. Aí me reencaminhou o vídeo. Sempre, vira e mexe, tô falando aqui, né, do problema de água aqui no bairro, né? Tem mais de 10 anos que eu voltei pro Brasil. E desde então, continua o mesmo eterno problema de sempre, que é vira e mexe, a gente tá sem água, não tem aquela garantia assim, hoje vou ter água para resolver as coisas, né? Então isso bagunça pra caramba a nossa vida, né? E aí parece, né, estamos em anos de eleição, e parece que estão construindo, né, mais dois novos poços artesianos aqui no bairro para fornecimento. Vamos ver se dessa vez essa situação, tomara que sim, que essa situação se resolva aqui no bairro. Porque é muito, cara, é muito foda você organizar seu dia e de repente você não tem água. Aí aquelas coisas que você queria fazer naquele dia, não tem água, tipo, te embaralha, te ferra completamente a sua vida. Então, tomara que sim, cara, é muito tempo, sabe, você esperar uma solução. Eu já tava pensando assim, gente, será que precisa Einstein, Leonardo da Vinci, essa galera toda aí, ressuscitar, nem digo reencarnar, porque se reencarnar vai ter que esperar até a vida adulta da pessoa, né? Para poder, será que é tão difícil assim resolver esses problemas, né? Que aqui é a falta de luz, que de vez em quando a gente não tem, é água. Será que é tão difícil assim? Será que não seria caso de alguém ter culhão para encarar as empresas e falar assim, ok, você pode faltar, mas aí vamos multar vocês, vamos restituir os cidadãos com cada prejuízo que eles têm com a falta desse serviço. Claro que ninguém vai ter, né? Que ninguém vai querer encarar as empresas, né? É assim, deixar o povo se fuder é muito mais fácil do que ter que lidar com coisas grandes. Mas eu tava pensando nisso, porra, cara, quando é que esse negócio vai se resolver? E parece, né, que estão tomando atitude em relação a isso. E falando nisso, vamos ter exposição agroveterinária aqui em setembro e, pelo que parece, por uma página de Instagram que eu acompanho, dizem que vai vir Felipe Araújo, acho que é Felipe o nome dele, que é irmão do Cristiano Araújo, e Michel Teló. E aí esse ano, depois de muitos anos que eu não vou na exposição, esse ano eu vou? Não, muito possivelmente não vou de novo. Mas eu tinha muita implicância com o Michel Teló, porque na época que ele começou a fazer sucesso, eu era das pessoas implicantes que ficava assim, nossa, antigamente o Brasil era Garota de Ipanema, né? Era o romantismo, era olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, e agora é ai se eu te pego, ai se eu te pego, sabe? Eu sou das pessoas que criticaram muito na altura. Só que com o tempo, o Michel Teló me ganhou pela simpatia dele. Então hoje eu não tenho mais implicância com o Michel Teló, não tenho. Até hoje acho que ele é um cara, me passa uma imagem assim de um cara bastante legal. E teve um programa, acho que é bem brasileiro, sei lá o nome do negócio, um quadro que ele tinha, acho que no Fantástico, em que ele ficava, fez um tour pela música sertaneja, e a sertaneja de raiz eu gosto, sabe? Eu não gosto das modernices, assim, do sertanejo moderno, porque ela me parece muito uma exaltação que não é ao rural, que não é ao... É uma coisa diferente, uma coisa mais comercial, digamos assim. Mas aquela coisa antiga, assim, sabe? Eu gosto, e eu vi que ele conhece muito, né, da música sertaneja, né, de raiz, a música do caipira, sabe? Aquela coisa caipira que eu gosto. E então ele me ganhou, sabe? Então, assim, hoje eu não tenho mais implicância com o Michel Teló, mas mesmo assim, ele vindo, eu muito possivelmente não vou, porque eu não gosto de muvuca e vai estar muvuca demais aqui na cidade. E uma coisa bem importante que eu tenho que falar aqui também, e que faz sentido eu falar isso agora, em função dos vlogs futuros, que eu possivelmente vou publicar, que eu nem sei o que vai acontecer na minha vida, mas que vão vir pela frente, que na quarta-feira, quando eu fui lá levar o Biádio pra fazer a tal cirurgia, que afinal ele ficou internado lá, e eu tinha planejado, né, que eu ia
na rua para marcar uns exames da minha mãe, uns exames da minha mãe e também meu retorno no angiologista, coisa e tal. Eu resolvi todas essas coisas e também já estou com os remédios que o angiologista já me passou. Sobre minha mãe está bem, está em casa. Daqui a alguns dias ela volta para Juiz de Fora, porque vai ser o aniversário dela e vão fazer, sei lá, uma oração, um culto, alguma coisa assim lá. E depois ela tem também um exame para fazer em Juiz de Fora, então é capaz ela ficar alguns dias novamente lá na casa da minha irmã, mas ela tá bem, tá em casa. E aí, voltando ao assunto, o angiologista me passou um remédio que eu tô com um pouquinho de medo de tomar. Eu vou mostrar para vocês e vou ler algumas partes do que tá escrito na bula do remédio. Eu que pedi para ele me passar mais Flavonide, porque o Flavonide me fez bem, né? Diminuiu muito as minhas dores. Mas aí o que ele quis me passar é esse daqui. É cloridato de duloxetina. E aí, vou ler. Não vou ler tudo não, né? Eu vou ler algumas partes para vocês. Para que esse medicamento é indicado? O cloridato de duloxetina é indicado para tratamento de depressão. O cloridato de duloxetina é eficaz na manutenção da melhora clínica durante o tratamento contínuo por até 6 meses em pacientes que apresentam resposta ao tratamento inicial. É indicado para tratamento de transtorno depressivo maior, dor neuropática periférica diabética, fibromialgia em pacientes com ou sem transtorno depressivo maior, estados de dor crônica associados à dor lombar crônica, estados de dor crônica associados à dor devido à osteoartrite de joelho e doença articular degenerativa, em pacientes com idade superior a 40 anos e transtorno de ansiedade generalizada. Transtorno de ansiedade generalizada é definido como ansiedade e preocupação excessivas presentes na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. A ansiedade e preocupação excessivas devem ser difíceis de controlar e devem causar prejuízos às suas funções diárias. Deve estar associado a 3 ou 6 sintomas seguintes: inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, ficar facilmente cansado, dificuldade em concentrar-se ou sensações de branco na mente, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Como este medicamento funciona? O cloridato de duloxetina é um medicamento de classe dos inibidores de recaptação de serotonina e noradrenalina. O cloridato de duloxetina é um medicamento antidepressivo que age no sistema nervoso central, proporcionando melhora de sintomas depressivos em pacientes com transtorno depressivo maior, sintomas dolorosos em pacientes com neuropatia diabética, doença que provoca lesão dos nervos devido aos altos níveis de glicose, açúcar no sangue, sintomas dolorosos em pacientes com fibromialgia, doença que provoca dor muscular e fadiga, cansaço, sintomas dos estados de dor crônica associados à dor lombar crônica, sintomas dos estados de dor crônica associados à dor devido à osteoartrite de joelho, doença articular degenerativa, em pacientes com idade superior a 40 anos, e sintomas ansiosos em pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. A absorção ou início da ação de cloridato de duloxetina pela via oral ocorre 6 horas após a administração do medicamento. Quando o cloridato de duloxetina é administrado com alimento, essa absorção ocorre entre 6 a 10 horas. Quando o medicamento é administrado à tarde, observa-se um atraso de 3 horas na sua absorção. Este atraso não ocorre quando o medicamento é tomado no período da manhã. O que devo saber antes de usar esse medicamento? Advertências e precauções. Suicídio. Todos os pacientes submetidos ao tratamento com antidepressivos para qualquer indicação devem ser monitorados adequadamente, observados quanto à piora clínica. Tentativa de suicídio e alterações anormais do comportamento, especialmente durante os primeiros meses de tratamento com a droga, ou nos momentos de alterações de dose, sejam aumentos ou diminuições da mesma. Dessa forma, tanto familiares quanto responsáveis por pacientes que estiverem utilizando antidepressivos para o tratamento do transtorno depressivo maior ou outras indicações psiquiátricas ou não psiquiátricas, devem ser alertados sobre a necessidade de monitoramento desses pacientes quanto ao aparecimento de agitação, irritabilidade, alterações anormais no comportamento, ansiedade, ataques de pânico, insônia, hostilidade, agressividade, impulsividade, acatisia, que é a inquietação motora, hipomania, que é afeto exaltado, irritação, sem alteração dos sentidos, mania, que é crise de euforia, e tentativa de suicídio, e relatarem tais sintomas imediatamente ao médico.
Ó, gente, é muita coisa, não vou ler tudo, não. Mas já vamos conversar, eu já li tudo. Mas vamos conversar sobre esse negócio aqui. Então, o médico me passou esse remédio por causa da minha dor na lombar, né? Eu tenho muito receio, meu receio, porque, assim, ele falou da minha dor lombar, mas eu tenho dor em tudo, né? Às vezes eu tenho dor, meu filho, nas articulações, todas as articulações, no braço. Mas eu sempre associo ao fato de eu fazer muita atividade física. Atividade física, eu não digo exercício físico, mas trabalhos braçais em casa, pegar peso, coisa que ele proibiu, falou que eu não posso mais pegar peso. E se eu contar que ontem, eu não devia contar isso não, mas ontem eu peguei um peso, mas eu tive que pegar. Depois eu conto, porque, vou contar de uma vez, tem uma vizinha minha aqui, que ela tava na frente da casa dela, tinha lá 3 portas de ferro. Que eu vi já tem um tempão essas portas, mas eu pensei assim, devem ser dela, as portas velhas, tá, gente? Devem ser dela, ela não deve ter espaço dentro do quintal dela pra guardar, aí deve ter colocado assim do lado de fora, só que tá lá um tempão. Aí ontem, quando eu tava limpando o quintal, eu vi ela na rua, ela tava vindo da caminhada, que ela falou que teve uns dias de folga aí, aproveitando pra fazer caminhada, é uma senhora, sabe? Ela é sogra da minha tia. E aí eu perguntei pra ela, falei pra ela se aquilo lá, né, se era dela ou se era pra jogar fora e tal. Ela, meu genro que deixou isso lá, acho que ele cata as coisas assim, não tem onde colocar e coloca lá em casa, mas eu vou ver com ele. Eu não ver com ele, né, se ele vai que ele tem propósito de utilizar isso, né, e tá, vai a pessoa me dar uma coisa que afinal outra pessoa vai usar, né. Um dia desse eu tava na casa da minha mãe, tinha uns pallets na rua, assim, sabe? E eu falando com a minha mãe, só com a minha mãe, falando com ela, sabe de quem que são esses pallets, né? Que tava ali um tempão também e tal. Aí a vizinha da frente falou assim, isso daí é do meu pai, mas ele não vai usar não, pode levar, pode levar. Eu, não, menina, fala com seu pai primeiro, porque vai que ele vai utilizar. Aí vai eu cato as coisas que afinal ele vai utilizar. E de fato, depois ele utilizou, sabe? Aí que bom que eu não saí catando as coisas dos outros, sabe? Porque às vezes tá no meio da rua, você pensa que, é lixo, a pessoa tá jogando fora e tal, é pro caminhão do lixo levar e tal. E sai catando, né? E aí, nesse caso, aí essa vizinha pegou, falou com o genro dela, não, falou que você pode carregar. Inclusive tem umas madeiras lá também que você pode pegar, só que eu vou sair daqui a pouco, mas você pode entrar lá no meu quintal e pegar. As madeiras, eu até entrei no quintal dela, só que assim, tinha bastante coisa lá, só que eu fiquei muito na dúvida, assim, de sair catando coisa, assim, sem perguntar primeiro se aqui pode, né, vai que... Como ela não estava em casa, já tem um homem esperando ela, deve ser vendedor de alguma coisa, um tempão, e ela não voltou, ela falou que ia na casa de alguém, deve ter ficado a conversar, e não voltou, mas aí, como ela me autorizou, falou, não, pode pegar as portas sim e tal... Vai eu pegar menino, o negócio era muito pesado, que era aquelas portas com vários vidros, assim, alguns inclusive estavam quebrados. Se eu tirasse as massinhas todas e tirasse os vidros, seria mais fácil para eu carregar. Só que eu tinha pressa de trazer esse negócio o mais rápido possível, deixei ele embaixo, qualquer hora eu mostro. Na minha garagem, mas bicho, eu peguei um peso do caramba. E afinal são 3 portas. O que eu vou fazer com isso? Inicialmente, a minha ideia é fazer ali na minha varanda, onde fica... Nesse momento tá Franz Kafka e Pandora. Geralmente fica Biagio e Pandora lá. Eu vou fazer tipo uma parede com essas portas. É como se fosse um biombo, sabe? Pra quê? Porque às vezes quando eu tenho que entrar com pessoas aqui dentro de casa, clientes, por exemplo, eu sou obrigada a colocar os cachorros lá do outro lado, fechar ali. Só que ali, assim, não é coberto com laje, sabe? Então, se chove, ou se eu tô atendendo o cliente de repente começa a chover, eu começo a ficar preocupada com os cachorros lá. E aí tem que voltar com os cachorros pra varanda. Só que aí depois pra passar com o cliente pelo cachorro, é complicado, sabe? É complicado. Mesmo que o cachorro não queira morder na pessoa, vai querer ficar pulando, essas coisas assim. Então, assim, eu preciso de ter um espaço que em caso de chuva, não é pro cachorro ficar lá trancadinho não, sabe? Em caso de chuva, eu possa colocar o cachorro ali, pra eu saber que tá tudo bem, que tá tudo tranquilo. Então, quero fazer uma divisória ali só para isso. Mas se não der certo essa minha ideia, eu posso utilizar essas portas em várias outras coisas aqui em casa também. Tipo, vai ter utilidade de qualquer maneira. E eu, a catadora de lixo, eu tinha que pegar isso, já que ela me deu, né? Pegar isso o quanto antes possível, porque assim,
senão outra pessoa ia pegar, entendeu? Assim, às vezes as pessoas só não pegaram porque elas não sabiam que podia pegar, entendeu? Que não sabiam se era da pessoa ou se era pra jogar fora. E então eu fui, menina, vim arrastando o negócio, chegou a dar dor no pescoço, assim. Pegar a porta muito pesada, sabe? É de ferro mesmo, sabe? Pra trazer. Depois eu mostro, que tá lá na garagem, deixei lá embaixo na garagem. Nem subi com o negócio aqui, não. Que depois eu vou ter que desenferrujar tudo, sabe? Passar produto, tirar os vidros todos, tem alguns vidros quebrados, né? Tal. Então já tá lá embaixo, mas quer dizer, já o médico me fala, tipo assim, 2 dias antes que eu não podia fazer esforço e tá eu fazendo esforço. Mas voltando à situação do remédio. Essa dor esse negócio que ele tá passando é pra lombar. Eu tenho medo de fibromialgia, então assim, é muito possível que eu vá tomar esse medicamento sim. Mas, conforme está descrito, ele é um medicamento muito específico para depressão. E eu já passei pelo processo de depressão, já cheguei a publicar vídeos aqui falando da depressão. E eu já fiz o desmame dos medicamentos que eu tomava, já tem mais de 3 anos, deve ter uns 4 anos já que eu fiz o desmame. E eu não queria voltar a tomar remédio da depressão, mesmo que agora não seja por causa da depressão, eu não queria ter que tomar esse remédio. E olha, eu não sou essa pessoa contra a ciência, contra remédios, ou tem preconceito com remédio de depressão. A questão é que, quando a gente é pobre, a gente não tem muita opção de ficar pedindo segunda, terceira opinião aqui e acolá, né? E no meu caso, eu sei que muita gente se dá bem com antidepressivo e tal. No meu caso, não deu certo o que eu tomei. Eu só tive um psiquiatra. Na altura, ele me passou os remédios, eu fui tomando. Depois, ele teve que se ausentar, porque a mãe dele faleceu e tal. E ficou um tempão sem vir. Aí que eu fiquei fazendo, eu pegava a receita e renovava num clínico e continuava tomando os medicamentos. Até que certa vez, uma outra clínica que eu fui consultar, ela falou comigo assim, você não pode ficar tomando esses medicamentos. Porque, tipo assim, os dois, era tipo assim, um fazia o mesmo efeito do outro, sabe? Mas, tipo assim, me deixava mais loucona. E eu tinha passado por uma situação que é o seguinte, eu tinha uns apagões de memória, tipo, tem pessoa que passa por mim e eu não lembro que eu já conheço, e afinal eu conheço, me apagou muito a memória. E houve um dia crítico que eu tinha um namorado, e esse namorado falou que eu desmaiei no meio da rua, que ele inclusive me trouxe para casa desmaiada na moto. E eu não lembro, até hoje, não lembro dessa situação. Achei que ele estava me trollando, ou sei lá. Mas uma vizinha dele, uma senhora, me confirmou essa história também. E aí eu falei, não vou tomar esse remédio. Eu prefiro sofrer de dor, mas saber por que eu tô sofrendo, do que me acontecer coisas e eu não saber o que aconteceu. Vamos imaginar uma hipótese. Vamos imaginar que eu tô aqui te afirmando que eu sou muito certinha com a minha pílula anticoncepcional e eu não tenho namorado e eu não transo com ninguém. Imagina, tá? Hipoteticamente que eu estou afirmando isso e tal e tenho certeza absoluta disso. Aí amanhã apareço grávida, não sei porquê. A pessoa vai falar, claro, você tá grávida, você transou com alguém e sem prevenção, sabe? E eu, imagina, você viver pensando, como é que foi que eu engravidei? Sabe? Imaginando, só imaginando, sabe, essa situação. Deu, por exemplo, né, parecer grávida e não lembrar como foi, com quem foi, como é que aconteceu e tal. Eu não quero abdicar da minha cabeça. Ela pode ser ruim, mas que eu me lembre das coisas, né? Que inclusive das coisas boas e das coisas ruins, mas que eu me lembre, que eu saiba o que está acontecendo. Então, eu vi que esse remédio era muito perigoso para mim. E aí eu parei. E aí tem 4 anos que eu não tomo remédio. E aí assim, eu sei que é importante eu tomar esse remédio aí, mas eu tô com medo de ficar doidona. Porque quando eu tomava remédio, eu ficava meio lesada. As pessoas falavam assim que eu tava muito apática quando eu tomava antidepressivo e tal. Então, assim, eu ainda não sei se eu vou tomar. Se eu for tomar, eu só vou tomar depois que fizer a cirurgia do Biad, porque pode ser que eu fique um pouquinho grogue, sabe? Um pouquinho lenta. Mas antes disso, eu quero ir no médico, aqui no clínico, eu quero conversar com ele para ver a opinião dele também em relação a eu tomar esse trem aí. Porque eu vou pedir também um encaminhamento para o ortopedista, então eu resolvo tudo nesse dia. Mas primeiro,
eu tenho que resolver a situação do Biagio. Eu sei que às vezes eu fico meio acelerada porque são muitas coisas para resolver, mas eu acho essa ansiedade no tempo atual uma coisa normal, porque assim, você tem um montão de problemas, você tem que resolver os problemas, né? Não quero ficar grogue, não quero ficar lenta, não quero deixar de resolver minhas coisas, ficar como eu fiquei na época de depressão, que tipo assim, que eu ficava sem atitude perante a vida, porque era como se estivesse assim numa espécie de torpor, tanto fez, tanto faz, porque eu vou morrer, que não sei o quê. Então, eu não quero tomar, mas bem capaz de eu ter que tomar por causa dessas dores que eu não quero que evoluam para uma fibromialgia. Mas, se eu for tomar, primeiro eu vou conversar com o médico e tal e vou decidir. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, por isso que eu falei primeiro da minha avó nesse vídeo. Caso eu venha tomar, caso eu fique meio estranho, pelo menos as pessoas que já me acompanham há bastante tempo, né? As meninas que estão sempre comentando aqui, eu só quero dar essa liberdade. Caso vocês vejam que eu fiquei meio doida, vocês podem falar assim, Balzac, você tá meio doida, dá uma olhada aí nesse medicamento. É assim, doida eu já sou, né? Tipo, acho que dá pra notar, né? Eu não sou uma pessoa muito normal, as coisas que eu quero da vida às vezes também não são muito normais e tal, mas assim, eu não sou aquela pessoa, claro, eu falo das tristezas e coisa e tal, eu desabafo, eu coloco pra fora. Mas assim, se vocês notarem, porque pode ser que há coisas que eu mesma não note em mim. Notarem que eu tô muito doida a ponto, sei lá, de falar em me suicidar. Pode me dar o toque, tá? Só tô dando essa liberdade aí. Pode me dar o toque, Paula, você tá ficando meio louca mesmo. Sabe, tipo assim, vê aí o seu médico, vê se tem que suspender esse negócio aí, que o negócio tá meio, o bagulho tá meio estranho aí. E aí eu comentei esse negócio da minha avó, que né, de vez em quando, né, vem as lembranças na minha cabeça, né, vem a tristeza, chora. É natural no luto você sofreu. O estranho seria se você não sofresse, né, em situações de perda. Mas aí é pra isso, sabe? Tipo, depois, se eu vier a tomar esse medicamento, se eu ficar assim, muito assim, ou irritada demais, agressiva, né, ou falando essas coisas, né, só de suicídio, essas coisas assim, só, tipo assim, já avisando de uma vez pra saberem que é por causa do medicamento e que podem me dar um toque que eu não vou levar mal, sabe? Por, não digo nem puxão de orelha, sabe? A questão é que às vezes a gente não consegue se observar. Às vezes sim, que a gente tem muito autoconhecimento, coisa e tal, mas em algumas coisas, às vezes é importante quem deseja o bem da gente, né, dar esse toque na gente. Porque às vezes há uma distorção de imagem, sabe? Quando o médico falou que eu não tenho que pegar peso, que não sei o que, eu falei, não, mas a minha vida tem isso aqui, isso, ele deve ter achado uma mulher ansiosa. Não, é que eu tenho que fazer as coisas, gente. Quem vai fazer é por mim, né? E aí eu falei que eu pego o botijão de gás lá embaixo, subo com ele aqui em cima. Ele falou pra mim assim, olha o seu tamanho. Olha o seu tamanho. E assim, eu tenho uma distorção de imagem porque eu fui gorda na infância. Então, assim, por mais que eu possa emagrecer, eu sempre me vejo como uma pessoa gorda. Sempre me vejo como uma pessoa forte. Sempre. Entendeu? Então, tipo assim, às vezes há essa distorção de imagem que a gente tem da gente. Então, às vezes é importante alguém dar um toquezinho. Às vezes a gente não gosta, né? Que, ai, crítica, que não sei o quê. Mas quando é realmente algo pro seu bem, eu tô de boa, tá? Então é isso, vou ficar por aqui. Acho que eu contei tudo que eu tinha que contar para poder depois seguir com os outros vlogs, com as coisas, né? São esclarecimentos, né, necessários. E é isso, vou ficar por aqui, porque agora eu vou lá para fora e vou tratar do meu quintal. Então é isso, beijinho. Olha aqui, deixa eu mostrar aqui a crianças. Cadê a criança? A criança tá tomando sol. Tá tomando solzinho? Tô sim, mamãe. Você tá tomando sol, filho? Fala que você tá tomando sol, que você quer carinho e amor, que você tem mamãe. Bom, é isso. Ficamos por aqui. Até o próximo vlog. Tchau, tchau.